E se existisse um lugar onde nada acontece por acaso, onde fenômenos não surgem isolados, mas em sequência, onde observar já é o suficiente para ser observado de volta? No nordeste de Utah, nos Estados Unidos, existe uma propriedade rural aparentemente comum. Cercas simples, colinas áridas, silêncio constante. Mas esse silêncio nunca foi vazio. Ele sempre pareceu atento. Esse lugar ficou conhecido como Rancho Skinwalker. Durante décadas, moradores da região evitavam até pronunciar esse nome. Não por superstição infantil, mas por respeito e medo. Entre povos nativos, especialmente os navajos, existia um aviso antigo. Certos males não vêm de fora. Nascem quando alguém cruza limites que jamais deveriam ser cruzados. Eles chamavam essas entidades de skinwalkers, seres que aprenderiam a usar pele humana, imitar vozes, copiar gestos. Não monstros no sentido clássico, mas algo pior. Algo que observa, aprende e se adapta. Por muitos anos, esses relatos foram tratados como folclore. Histórias de fazenda, exageros noturnos, medo passado de geração em geração. Até que, nos anos 1990, uma família comum se mudou para o local. Logo nos primeiros dias, algo estava errado. Animais apareceram mutilados, sem sinais de ataque convencional. Portões eram abertos sozinhos. Objetos desapareciam e reapareciam em locais impossíveis. E então veio o episódio que mudou tudo. Um enorme lobo foi visto caminhando calmamente pelo terreno. Não demonstrava medo. Não atacava. Apenas observava. Quando tentaram afugentá-lo, nada funcionou. Quando tentaram atirar, os projéteis pareciam não surtir efeito. Pouco depois, o animal simplesmente se afastou, sem deixar rastros, sem deixar explicações. A família não aguentou permanecer ali por muito tempo. O rancho foi vendido e passou para as mãos de pessoas que não buscavam tranquilidade, mas respostas. A partir desse momento, o Rancho Skinwalker deixou de ser apenas um lugar estranho e se tornou um laboratório vivo do impossível. Equipes científicas começaram a investigar o local, e o que encontraram foi ainda mais perturbador. Equipamentos falhavam sem explicação. Câmeras desligavam sozinhas. Sensores registravam picos de radiação repentinos. Testemunhas relatavam esferas luminosas cruzando o céu em silêncio absoluto. Objetos metálicos surgiam e desapareciam do nada. Em alguns casos, criaturas semelhantes a animais conhecidos eram vistas, mas com proporções erradas. Olhos grandes demais. Movimentos antinaturais. Como se algo estivesse tentando imitar a vida, mas sem compreendê-la por completo. O mais inquietante era um padrão que começou a se repetir. Sempre que alguém tentava investigar mais fundo, algo acontecia para interromper. Doenças súbitas. Sensações de pânico intenso. Pensamentos invasivos. Pessoas relatavam a sensação clara de que não eram bem-vindas. Alguns pesquisadores abandonaram o local. Outros permaneceram, mas jamais voltaram os mesmos. Relatos começaram a surgir sobre vozes chamando pelo nome, vindas do meio da mata. Quem seguia se arrependia. Entre os fenômenos registrados estavam aparições de figuras humanoides à distância, sons vindos do solo, como se algo se movesse sob a terra, luzes entrando e saindo do solo, portais aparentes se abrindo por breves segundos, sensação constante de vigilância inteligente. Com o tempo, uma teoria começou a ganhar força. Talvez o Rancho Skinwalker não fosse apenas um local assombrado. Talvez fosse um ponto de sobreposição. Um lugar onde camadas da realidade se tocam.
onde dimensões adjacentes se aproximam, onde algo observa e testa. Essa hipótese ganha ainda mais peso quando se observa que fenômenos semelhantes acontecem em outros pontos do planeta, sempre associados a antigos rituais, culturas ancestrais e locais considerados finos, onde o véu é frágil. O mais perturbador é que, no Rancho Skinwalker, não há um único fenômeno dominante. Não é só OVNI. Não é só criatura. Não é só paranormal. É tudo, ao mesmo tempo, de forma organizada demais para ser aleatória. Alguns investigadores chegaram a uma conclusão desconfortável. Talvez o rancho não seja perigoso porque algo vive ali, mas porque algo passa por ali, como se fosse uma encruzilhada. Hoje, o Rancho Skinwalker permanece ativo em investigações, mas também permanece envolto em silêncio. Pouco do que acontece ali chega ao público. E quem esteve lá, raramente fala. Talvez porque algumas experiências não possam ser explicadas. Ou talvez porque depois de vivê-las, o medo deixa de ser irracional. O verdadeiro mistério do Rancho Skinwalker não é o que foi visto, é o que foi compreendido. E jamais dito em voz alta. Porque se algo ali observa, aprende e reage. Então talvez a pergunta não seja o que existe naquele lugar, mas sim, por que ele responde quando olhamos para ele. Você já parou para pensar na possibilidade de que algumas pessoas não apenas vivem na história, mas a atravessam? E se um dos maiores cientistas da humanidade tivesse descoberto algo tão perigoso que precisou ser ocultado? E se, décadas depois, documentos esquecidos estivessem nas mãos da família de um futuro presidente dos Estados Unidos? E se coincidências literárias começassem a aparecer desconfortavelmente precisas? Essa é a história de Nikola Tesla. E talvez também da família Trump. Nikola Tesla não foi apenas um inventor. Ele foi um homem à frente do seu tempo, literalmente. Corrente alternada, transmissão de energia sem fio, experimentos com ondas eletromagnéticas, estudos sobre frequência e ressonância. Tesla falava sobre energia livre, comunicação global instantânea, até mesmo sobre manipulação do espaço e do tempo através de campos eletromagnéticos. No fim da vida, isolado em um quarto de hotel em Nova York, Tesla afirmava ter trabalhado em algo chamado arma de energia dirigida, o famoso raio da morte. Mas alguns pesquisadores acreditam que seus estudos iam além, muito além. Quando Tesla morreu em 1943, o governo dos Estados Unidos confiscou imediatamente seus documentos. Isso é fato histórico. O FBI e o Office of Alien Property tomaram posse de tudo. E quem foi chamado para analisar o material? John G. Trump, engenheiro elétrico, professor do MIT e tio de Donald Trump. Sim, John G. Trump foi oficialmente encarregado de avaliar os papéis de Tesla e declarar se havia algo de valor estratégico ali. O relatório final afirmou que não havia nada funcional ou aplicável. Mas muitos questionam, se não havia nada importante, por que o governo se apressou tanto? E é aqui que a história começa a ficar estranha. Décadas antes da ascensão política de Donald Trump, em 1893, um escritor chamado Ingersoll Lockwood publicou uma série de livros infantis. Um deles tinha um personagem chamado Baron Trump, um jovem rico que vivia em uma torre luxuosa e era guiado por um mentor chamado Don. Baron, guiado por Don. Coincidência?
Talvez. Mas há mais. No livro, Barron realiza viagens misteriosas para terras desconhecidas, atravessando portais e dimensões estranhas. A narrativa fala de mundos ocultos e deslocamentos inesperados. Agora lembre-se, o filho mais novo de Donald Trump se chama Barron Trump. A diferença é apenas uma letra. Barron. Barron. É uma prova? Não. É uma coincidência curiosa? Sim, extremamente. A teoria que surgiu na internet conecta esses pontos de forma ousada. Tesla teria desenvolvido pesquisas envolvendo manipulação de campos eletromagnéticos e talvez algo relacionado ao tempo ou realidades paralelas. Seus documentos foram analisados por John Trump. Décadas depois, a família Trump se torna uma das mais poderosas do planeta. E antigos livros parecem ecoar nomes e estruturas familiares reais. Mas vamos manter os pés no chão. Os livros de Lockwood eram ficção. O nome Barron era um título comum europeu. Não há qualquer evidência concreta de viagem no tempo ou conexão direta entre Tesla e Donald Trump, além do fato documentado de que John Trump analisou os papéis. E ainda assim, há algo desconfortável. Tesla falava sobre frequência como a chave do universo. Ele dizia que, se você quer entender o universo, deve pensar em energia, frequência e vibração. Hoje, a física quântica fala sobre realidades probabilísticas, multiversos, camadas invisíveis de existência, campos unificados. Será que Tesla estava apenas especulando ou tocando algo real? E se certos conhecimentos aparecem na história, não porque alguém os inventou, mas porque alguém os acessou? É aqui que a teoria mais ousada entra. Alguns acreditam que Tesla pode ter descoberto formas de acessar camadas além da realidade convencional. Não uma máquina do tempo como nos filmes, mas algo mais sutil. Um acesso. Uma brecha. Se isso fosse verdade, hipoteticamente, e se seus documentos tivessem sido avaliados e arquivados por alguém com acesso governamental, quem garante que tudo ficou realmente esquecido? A narrativa da internet vai além e pergunta: e se algumas famílias não são apenas poderosas, mas estrategicamente posicionadas na linha do tempo? Não há provas disso. Mas teorias sobrevivem quando coincidências são numerosas demais. E aqui está o ponto central. Talvez o mistério não esteja na família Trump. Talvez esteja em Tesla. Talvez a pergunta não seja quem viajou no tempo, mas o que foi descoberto e depois escondido. Porque existe um fato inegável: o governo confiscou os documentos. John G. Trump os analisou. E o público nunca viu a totalidade do que Tesla escreveu. E quando documentos somem, a imaginação começa. No fim temos 3 camadas: a história documentada, a coincidência literária e a teoria cultural moderna que conecta tudo. Você pode descartar como fantasia, pode chamar de exagero da internet. Mas uma pergunta permanece: se Tesla realmente acreditava que o tempo, o espaço e a energia eram manipuláveis, e se parte disso fosse verdade, será que estamos vivendo apenas uma linha da história? Ou uma versão cuidadosamente posicionada dela? Talvez a verdadeira questão não seja se alguém viajou no tempo. Talvez seja se alguém aprendeu a navegar por ele. E talvez, apenas talvez, algumas coincidências não sejam erros, mas ecos. E se o monstro do Lago Ness não fosse uma criatura antiga escondida nas profundezas de um lago escocês, mas o resultado direto de algo que nunca deveria ter sido feito? E se tudo tivesse começado dentro de uma casa isolada, silenciosa, à beira de um lago escuro,
onde um homem acreditava poder atravessar os limites da realidade. No final do século XIX e início do século XX, Aleister Crowley já era conhecido como um dos ocultistas mais controversos do mundo. Para alguns, um gênio espiritual. Para outros, o homem mais perverso de sua época. Ele estudava rituais antigos, magia cerimonial e sistemas que afirmavam permitir contato com inteligências que não pertenciam a este plano. Crowley não acreditava em demônios no sentido religioso tradicional. Para ele, existiam entidades, consciências e forças que habitavam camadas da realidade além daquilo que os sentidos humanos conseguem perceber. Foi com essa mentalidade que ele comprou a Boleskine House, uma mansão localizada exatamente às margens do Lago Ness, na Escócia. A escolha do local não foi aleatória. A região já era cercada por lendas antigas, histórias de aparições e relatos de algo que se movia sob as águas muito antes da fama moderna do lago. Crowley acreditava que aquele ponto possuía uma energia específica, um local onde o véu entre mundos era mais fino. Dentro daquela casa, ele iniciou um ritual extremamente perigoso, conhecido como o Ritual de Abramelin. Um processo longo, rigoroso, que exigia isolamento, disciplina absoluta e, acima de tudo, não podia ser interrompido sob nenhuma circunstância. O objetivo do ritual era alcançar contato direto com entidades não humanas, inteligências que, segundo os textos antigos, existiam fora do tempo e do espaço convencionais. Mas algo saiu errado. Registros, cartas e relatos indicam que Crowley não concluiu o ritual. Ele abandonou a casa antes do fim do processo. Pessoas que viviam na região começaram a relatar fenômenos estranhos logo após sua estadia. Ruídos inexplicáveis, sensação constante de serem observadas, animais agitados e um silêncio anormal ao redor da mansão. Funcionários que passaram pela casa anos depois afirmaram que não conseguiam permanecer ali por muito tempo, descrevendo uma atmosfera pesada, opressiva, como se o local estivesse permanentemente aberto para algo invisível. Pouco tempo depois, os relatos sobre uma criatura no Lago Ness começaram a se intensificar. Antes disso, as histórias eram vagas, folclóricas, quase esquecidas. A partir do início do século XX, surgiram descrições mais consistentes. Algo enorme se movendo sob a água, uma forma escura, um pescoço longo surgindo e desaparecendo rapidamente. Fotografias, testemunhos e investigações passaram a se multiplicar. O monstro do Lago Ness deixou de ser apenas uma lenda local e se tornou um fenômeno mundial. Para alguns pesquisadores do ocultismo, isso não foi coincidência. A teoria é inquietante. Crowley não teria invocado uma criatura específica, mas sim enfraquecido a barreira entre dimensões. O lago profundo, escuro e antigo teria se tornado um ponto de manifestação. Não um lar natural para uma criatura pré-histórica, mas uma passagem imperfeita, instável, por onde algo tenta se manifestar de forma incompleta. Essa teoria se torna ainda mais perturbadora quando observamos outro detalhe histórico. Após esse período, o mundo passou a registrar um aumento significativo de relatos de objetos voadores não identificados, luzes estranhas no céu e encontros inexplicáveis. Décadas depois, surgiria a Área 51. Casos como Roswell entrariam para o imaginário coletivo. E muitos estudiosos começaram a questionar se esses fenômenos eram realmente visitantes de outros planetas, ou algo mais próximo, algo que atravessa dimensões adjacentes à nossa. Crowley acreditava que o ser humano era capaz de abrir portas que não sabia fechar. Talvez a Boleskine House tenha sido uma dessas portas.
Talvez o Lago Ness seja apenas uma das fendas. E talvez o que chamamos de monstros, OVNIs ou entidades não seja algo novo, mas algo antigo, tentando encontrar espaço em nossa realidade. Até hoje, a antiga casa permanece cercada por relatos estranhos. Pessoas afirmam sentir desconforto imediato ao se aproximar. Equipamentos eletrônicos falham. O silêncio parece artificial. E o lago continua devolvendo perguntas sem respostas. Talvez o monstro do Lago Ness não seja um animal. Talvez seja apenas um reflexo imperfeito de algo maior. Algo que começou a atravessar quando um homem acreditou que podia controlar forças além do véu. E talvez o verdadeiro mistério não seja o que apareceu, mas o que ainda tenta passar. Ela afirmava que não escrevia sozinha, que algumas ideias simplesmente apareciam completas, como se já tivessem sido pensadas antes, por outra mente, e que certas verdades não vinham deste mundo, apenas atravessavam. Durante décadas, muitos riram, outros sentiram medo, e alguns, em silêncio, concordaram que talvez ela soubesse demais. Helena Blavatsky não foi apenas uma mística excêntrica do século XIX. Ela se tornou o centro de um dos maiores enigmas do ocultismo moderno. A ideia de que o conhecimento humano não nasce aqui é entregue. Nascida no Império Russo, Blavatsky demonstrou desde cedo algo que incomodava. Ela parecia não aceitar os limites normais da realidade. Relatos familiares diziam que ela tinha sonhos vívidos, episódios de ausência e uma obsessão quase doentia por mapas antigos, símbolos e línguas que nunca havia estudado. Ainda jovem, ela abandonou a vida convencional e iniciou uma série de viagens improváveis para a época. Egito, Índia, Tibete, Europa Oriental. Locais onde, segundo ela, existiam linhagens de conhecimento oculto que jamais apareceriam em livros comuns. Foi durante essas viagens que surgiu a parte mais perturbadora da história. Blavatsky afirmava manter contato com seres que ela chamava de mestres, não espíritos de mortos, não anjos no sentido religioso, mas inteligências antigas, conscientes, que existiriam fora do tempo linear. Ela dizia que esses mestres não apareciam fisicamente com frequência, mas se comunicavam por meio de transmissões mentais, imagens completas, ideias prontas, conceitos que simplesmente se encaixavam na mente. E então vieram os livros. Obras gigantescas, complexas, cheias de referências a civilizações perdidas, ciclos cósmicos, realidades paralelas e leis universais que contradiziam a ciência da época, e em muitos pontos ainda contradizem. O problema era simples e assustador. Ninguém conseguia explicar como ela produzia aquilo. Pesquisadores notaram que Blavatsky citava textos que não existiam em bibliotecas conhecidas. Descrevia rituais tibetanos que só seriam confirmados décadas depois. Falava sobre estruturas da matéria e da consciência que lembram, de forma inquietante, conceitos modernos da física quântica, antes mesmo de eles existirem. Quando confrontada, ela não negava. Dizia apenas: "Eu não crio. Eu transmito." A reação foi violenta. Parte da comunidade acadêmica tentou desmascará-la como fraude. Outros a acusaram de manipulação psicológica. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia apagar. Coisas ao redor dela aconteciam. Pessoas próximas relatavam objetos se movendo sozinhos, batidas em paredes, luzes que piscavam sem explicação, e uma sensação constante de presença,
como se algo estivesse sempre ouvindo. Alguns seguidores afirmaram que, após longas conversas com Blavatsky, passaram a ter sonhos estranhos, visões recorrentes e uma percepção desconfortável de que a realidade não era sólida. Ela própria dizia que o maior perigo não era o contato, era a curiosidade humana. Segundo Blavatsky, o ser humano ainda não estava pronto para certos conhecimentos. Abrir essas portas cedo demais poderia causar desequilíbrios, não apenas individuais, mas coletivos. E então vem a pergunta que nunca foi respondida: e se ela estivesse certa? E se parte do conhecimento que moldou o ocultismo moderno e até certas correntes científicas não tivesse origem humana? Alguns pesquisadores traçam uma linha direta entre Blavatsky e figuras que vieram depois. Ocultistas, cientistas marginais, teóricos da consciência, pessoas que passaram a tratar a realidade não como algo fixo, mas como algo atravessável. A ideia de portais, de camadas invisíveis, de inteligências não físicas. Tudo isso já estava lá. Nos últimos anos de vida, Blavatsky se tornou mais reservada. Relatos indicam que ela parecia cansada, inquieta, como alguém que havia ido longe demais. Em cartas pessoais, ela menciona limites ultrapassados e consequências inevitáveis. Ela morreu oficialmente de forma natural, mas alguns de seus seguidores acreditavam que o preço não foi físico, foi existencial. Até hoje, estudiosos discutem se Blavatsky foi uma visionária, ou apenas a primeira pessoa moderna a admitir que certas ideias não pertencem a nós. Talvez ela tenha aberto portas. Talvez apenas tenha olhado por frestas que já existiam. Mas uma coisa permanece estranhamente atual. Quanto mais avançamos, mais o mundo parece confirmar uma ideia perturbadora, a de que a realidade é maior, mais profunda, e muito menos humana do que gostaríamos de acreditar. E se Blavatsky não estava revelando o futuro, mas apenas lembrando algo que esquecemos? Talvez o verdadeiro mistério não seja o que ela disse, mas quem estava falando através dela. Você dormiria em uma casa construída para confundir espíritos? E se eu te dissesse que existe uma mansão com escadas que não levam a lugar nenhum, portas que se abrem para paredes, janelas instaladas no chão e corredores que terminam abruptamente no vazio, e que essa casa foi construída por quase 40 anos, dia e noite, sem jamais parar? Isso não é uma lenda urbana. Isso é um fato histórico. E talvez seja também uma das histórias mais desconfortáveis já registradas sobre culpa, medo e aquilo que pode atravessar o véu entre o visível e o invisível. No final do século XIX, Sarah Winchester era uma mulher devastada. Ela havia perdido a filha ainda bebê e pouco tempo depois, o marido. Mas o marido de Sarah não era um homem comum. Ele era herdeiro da Winchester Repeating Arms Company, fabricante do rifle que ficou conhecido como a arma que conquistou o Oeste. O rifle Winchester foi usado em guerras, conflitos territoriais, massacres e confrontos que moldaram os Estados Unidos. Quando ele morreu, Sarah herdou uma fortuna gigantesca e participação numa empresa que produzia milhares de armas por ano. Dinheiro em abundância, mas nenhuma paz. Segundo relatos da época, tomada pelo luto e por uma sensação crescente de inquietação, Sarah procurou um médium em Boston. Ali teria ouvido algo perturbador. Ela estaria sendo perseguida pelos espíritos das pessoas mortas, pelos rifles Winchester. E a única forma de sobreviver seria mudar-se para o oeste
e construir uma casa para apaziguar essas entidades. Mas havia uma condição: a construção jamais poderia parar. Se a obra cessasse, sua vida terminaria. Sarah se mudou para a Califórnia e comprou uma propriedade simples. A partir daquele momento, algo começou que jamais seria visto novamente na arquitetura moderna. Martelos ecoavam 24 horas por dia. Carpinteiros trabalhavam em turnos contínuos. Novos quartos surgiam. Paredes eram erguidas e demolidas. Escadas eram construídas e reconstruídas. Durante 38 anos, a casa nunca ficou pronta. O resultado foi uma mansão com mais de 160 quartos, milhares de janelas, portas que se abrem para o nada, chaminés que não chegam ao teto, corredores que terminam em paredes sólidas e escadas que levam ao teto. Era como se a arquitetura tivesse sido projetada por alguém tentando despistar algo invisível, ou alguém tentando aprisionar algo que não podia ser contido. Historiadores afirmam que Sarah Winchester era inteligente, culta e estrategista. Ela não era considerada insana pela sociedade. Administrava finanças, supervisionava projetos e negociava contratos. Não há registros médicos que a classifiquem como mentalmente incapaz. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais desconfortável. Por que alguém racional construiria uma casa que desafia qualquer lógica estrutural? Alguns dizem que ela acreditava que os espíritos se perderiam no labirinto. Outros afirmam que a construção constante mantinha as entidades ocupadas. Há quem diga que ela realizava sessões espirituais todas as noites, consultando orientações do outro lado para decidir onde o próximo cômodo deveria ser erguido. Nada disso foi comprovado, mas também nunca foi totalmente descartado. Em 1906, um grande terremoto atingiu São Francisco e parte da mansão foi destruída. Alguns relatos indicam que Sarah interpretou o evento como um sinal de que os espíritos estavam irritados. Curiosamente, ela decidiu não reconstruir algumas alas danificadas. Elas foram simplesmente isoladas, como se aquela parte da casa tivesse cumprido um propósito e sido abandonada. A mansão também contém um padrão recorrente do número 13. 13 painéis de vidro, 13 degraus em certas escadas, 13 ganchos em luminárias. Coincidência estética ou padrão ritualístico? Sarah nunca deixou registros explicando suas motivações. Não escreveu um manifesto, não deixou confissões, apenas construiu, sem parar. Quando Sarah Winchester morreu em 1922, a construção cessou imediatamente. Martelos silenciaram. Operários foram dispensados. Pela primeira vez em quase 4 décadas, a casa ficou em absoluto silêncio. Nenhuma maldição foi oficialmente confirmada. Nenhum espírito foi capturado. Mas a casa permaneceu. E ainda está lá. Visitantes relatam sensação de desorientação. Funcionários falam sobre mudanças súbitas de temperatura. Alguns afirmam ouvir passos. Nada comprovado. Nada definitivo. Mas suficiente para manter a aura. Talvez o que realmente assuste não seja a possibilidade de fantasmas, mas o padrão psicológico. Imagine viver décadas acreditando que está sendo observada por milhares de presenças invisíveis. Imagine gastar uma fortuna não por luxo, mas por medo. Ou por culpa. O rifle Winchester ajudou a moldar uma nação, mas também ajudou a destruir milhares de vidas. E se a casa nunca foi sobre espíritos literais? E se foi sobre a consciência? Sobre o peso invisível de saber que sua riqueza vinha de algo que tirou tantas vidas? A casa seria então um monumento arquitetônico à culpa,
um labirinto físico representando um labirinto mental. Mas há uma pergunta ainda mais inquietante. E se não for apenas psicologia? E se, em algum nível, a repetição obsessiva da construção estivesse respondendo a algo que não conseguimos medir? A história da humanidade está repleta de construções erguidas por medo do invisível. Templos, fortalezas, santuários. A casa Winchester pode ser apenas mais uma expressão extrema dessa necessidade ancestral de proteger-se do desconhecido. Talvez o verdadeiro mistério não seja se há espíritos ali. Talvez seja porque uma mulher racional dedicaria 38 anos a uma construção que não fazia sentido prático algum. Talvez o mistério esteja no medo humano, no trauma coletivo, ou na possibilidade de que algumas casas não são feitas apenas de madeira e pregos, mas de decisões e consequências. A casa Winchester permanece como um enigma arquitetônico e psicológico, um monumento ao luto, à culpa ou ao sobrenatural. E se o verdadeiro fantasma nunca foi externo, mas interno? E se aquilo que mais nos persegue não vem do além, mas daquilo que escolhemos construir dentro de nós? Os zumbis do Haiti, entre a lenda, o voodoo e casos documentados. Durante décadas, o mundo acreditou que zumbis fossem apenas criaturas de filmes de terror. Mas no Haiti, a palavra zumbi sempre teve outro significado. Mais antigo. Mais perturbador. No imaginário haitiano, o zumbi não é um monstro que se alimenta de carne, mas uma pessoa viva. Privada da própria vontade. Essa crença nasce dentro do voodoo haitiano, uma religião ancestral, profundamente ligada à história do país. Segundo a tradição, existem sacerdotes conhecidos como bokors. Diferente dos líderes espirituais do voodoo tradicional, os bokors seriam praticantes de rituais proibidos, homens capazes de manipular substâncias, crenças e o medo. A lenda diz que esses bokors dominariam uma poção poderosa, capaz de induzir um estado que simula a morte. A pessoa respira lentamente. Os batimentos quase desaparecem. O corpo fica rígido. E, para todos os efeitos, está morta. Médicos confirmam o óbito. A família realiza o velório. O enterro acontece. Mas o corpo não estava realmente morto. Dias depois, segundo os relatos, o bokor retorna ao túmulo. Desenterra a vítima ainda viva, confusa, debilitada, sem memória clara do que aconteceu. A partir desse momento, diz a tradição, a pessoa passa a viver como um zumbi, sem vontade própria, obediente, usada como mão de obra em plantações isoladas. Durante muito tempo, isso foi tratado apenas como folclore. Até que alguns casos começaram a chamar a atenção do mundo. O mais famoso é o de Clairvius Narcisse. Em 1962, no Haiti, Clairvius foi declarado morto após apresentar sintomas estranhos. Seu corpo foi velado, enterrado. E sua família seguiu o luto. 18 anos depois, em 1980, ele reapareceu. Caminhando por uma vila. Reconhecendo parentes. Sabendo detalhes íntimos de sua própria morte. Exames médicos confirmaram sua identidade. Clairvius afirmou que esteve consciente durante o próprio enterro, mas incapaz de se mover ou gritar. Disse ter sido retirado da cova por um bokor, e mantido como trabalhador forçado por anos. Casos semelhantes foram relatados ao longo do século XX. Alguns investigados por médicos, antropólogos e jornalistas. A explicação científica mais aceita envolve substâncias como a tetrodotoxina, presente em peixes venenosos, capaz de induzir paralisia extrema, sem interromper totalmente as funções vitais. Misturada com outros compostos e aliada ao contexto cultural, essa substância poderia explicar estados de morte aparente. Mas nem todos os casos se encaixam perfeitamente na ciência. Algumas pessoas foram encontradas anos depois do próprio enterro, vagando, confusas, sem identidade clara, em regiões distantes de suas cidades natais. Seriam vítimas de rituais? De envenenamento? De histeria coletiva? Ou de algo que ainda não compreendemos completamente? No Haiti, a linha entre religião, tradição e medo é tênue.
E para muitos moradores, a explicação é simples: algumas portas, quando abertas, não se fecham completamente. E talvez os zumbis do Haiti não pertençam ao cinema, mas a uma zona obscura onde ciência, crença e realidade se encontram. Ou talvez sejam apenas lendas que insistem em sobreviver ao tempo. Era o início dos anos 2000. Nós dois tínhamos pouco mais de 20 anos e ainda estávamos no começo da nossa história juntos. Aquela fase em que tudo está sendo construído, testado e aprendido quase em silêncio. Todo fim de semana fazíamos o mesmo caminho. Saíamos da cidade e entrávamos numa estrada de chão de cerca de 8 quilômetros. Longa o suficiente para afastar qualquer sensação de movimento urbano. Depois daqueles quilômetros de terra batida, a impressão era clara. Quem entrava ali ficava isolado. O destino era um antigo hotel-fazenda, nos arredores de Lages, na Serra Catarinense. Um lugar que já tinha vivido tempos melhores. Em algum momento fora conhecido, frequentado, movimentado. Depois, algo aconteceu. Talvez a morte do marido da dona, talvez crise, talvez o desgaste natural do tempo. O fato é que o lugar foi minguando, encolhendo, até ficar naquela condição estranha, oficialmente ainda funcionando, mas quase escondido. Poucos hóspedes, pouco movimento. A impressão era de que a própria dona fazia questão de manter assim. Para nós, era perfeito. Barato, reservado, sem barulho, sem gente. Lembro claramente da primeira vez que liguei. Eu sabia que o hotel existia, mas não tinha certeza se ainda recebia hóspedes. Quem atendeu foi a própria senhora, uma idosa com mais de 80 anos. Não houve entusiasmo. Ela não tentou vender o lugar. Não ofereceu opções. Não fez qualquer esforço para convencer. Expliquei que éramos apenas eu e minha então namorada, que queríamos passar o fim de semana sem festa, sem confusão. Houve um silêncio curto do outro lado da linha. Então ela aceitou. O valor da pernoite era tão baixo que hoje nem lembro exatamente quanto foi. Só sei que era quase simbólico. A fazenda tinha alguns chalés simples, de madeira, pequenos, próximos uns dos outros. Mesmo assim, quase sempre estavam vazios. Na maioria das vezes, ficávamos só nós. A dona morava na casa grande, logo adiante. Sempre chegávamos, pegávamos a chave com ela e seguíamos para o chalé. Nosso carro ficava do lado de fora, exposto ao tempo e ao silêncio. Um Monza Tubarão, 1995, 4 portas, 2.0, Bordeaux. Sem garagem, sem cobertura, sem qualquer proteção além da distância e do isolamento. Aquela noite começou como tantas outras. Jantamos, conversamos, apagamos a luz e deixamos o silêncio do interior tomar conta. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de pequenos sons. Insetos, vento distante, algo se mexendo no mato. Dormíamos quando, em algum ponto da madrugada, vieram as batidas na porta. Batidas firmes, claras, inconfundivelmente humanas. Logo em seguida, uma voz feminina se fez ouvir do lado de fora. Uma voz forte, clara, carregada de desespero. Chorava enquanto pedia ajuda, dizendo que havia sido abandonada na estrada de chão. Não era um pedido hesitante. Era um apelo direto, insistente, acompanhado das batidas repetidas na porta. Levantei devagar. Não senti pânico. O que senti foi receio e preocupação imediatos. Estávamos num chalé simples, de madeira, no meio da madrugada, sem ter como ver quem estava do lado de fora. As janelas tinham venezianas externas de madeira, com lâminas inclinadas para baixo. Permitiriam ventilação durante o dia, mas à noite impediam qualquer visão. Por dentro, havia apenas o vidro de correr. Naquela situação, não havia como enxergar nada sem abrir tudo. E abrir significava se expor completamente. A voz continuava, forte, chorosa, urgente. Falei com ela sem abrir a porta.
Disse que havia uma casa grande logo adiante, a cerca de 100 metros. Expliquei que lá morava a dona da fazenda e que havia um caseiro. Eu sabia que o caseiro provavelmente tinha alguma arma para proteção. Nós não tínhamos nenhuma. Pela primeira vez pensei, de forma clara, na vulnerabilidade daquela situação. Sugeri que ela fosse até a casa grande e pedisse ajuda lá. A voz não respondeu a isso. Não explicou por que não iria. Continuou pedindo ajuda, repetindo o apelo, como se estivesse presa àquele ponto específico diante da porta. Fiz menção de abrir. Minha então namorada, hoje minha esposa, segurou meu braço. Não foi desespero, foi cautela. Ela não queria que eu abrisse. O que nos incomodava não era apenas a possibilidade de alguém precisar de ajuda. Era o conjunto inteiro da situação. O horário, a estrada de chão, os chalés vazios ao redor, a impossibilidade de ver quem estava ali, a intensidade daquela voz na escuridão. Então, sem aviso, tudo cessou. A voz parou. As batidas cessaram. Não houve despedida. Não houve reclamação. Não houve insistência final. Simplesmente acabou. Dormimos mal. Quando o dia clareou, abri a porta. O ar estava normal. O chão não tinha marcas evidentes. Não havia pegadas. O carro continuava exatamente no mesmo lugar. Intacto. Nenhum sinal de tentativa de arrombamento. Nenhum vandalismo. Isso nos chamou a atenção. Se tivesse sido uma tentativa de assalto, o carro teria sido o alvo mais óbvio. Estava isolado, exposto, sem proteção. No mínimo teria sido mexido. Nada aconteceu. Na hora de ir embora, passei na casa grande para devolver a chave e pagar a estadia. Contei o que havia ocorrido durante a madrugada e perguntei se alguém tinha aparecido ali durante a noite. A senhora ouviu sem interromper. Não demonstrou surpresa. Não fez perguntas. Disse apenas que não, que ninguém tinha aparecido. O tom não era de quem descartava algo improvável. Era neutro, cansado, como se aquilo já tivesse sido ouvido antes. Lages é uma cidade antiga. Terra de tropeiros, grandes fazendas e histórias que nunca foram totalmente registradas. Uma região onde os causos atravessam gerações, contados em voz baixa, ao redor de fogueiras e fogões a lenha, para espantar o frio, e outras coisas que ninguém sabe explicar direito. Com o tempo comecei a ouvir relatos semelhantes. Mulheres que aparecem à noite batendo em portas de casas isoladas. Voz clara, chorosa, urgente. Pedidos que surgem do nada e cessam sem explicação. O padrão se repete. As marcas nunca ficam. As respostas nunca vêm. Fomos embora. A estrada de chão ficou para trás. Os chalés voltaram a ser apenas parte da paisagem. Mas aquela noite não ficou lá. Ela seguiu conosco, guardada na memória, sem explicação, sem desfecho. Talvez tenha sido alguém de verdade, talvez não. O que ficou não foi o medo, foi a consciência do limite, a sensação de estar diante de algo que pediu passagem, com voz clara, batidas reais e desespero explícito, e de termos escolhido não abrir a porta. Talvez seja exatamente por isso que a história nunca se fechou. Porque algumas experiências não deixam respostas. Deixam apenas a impressão incômoda de que naquele lugar nem tudo começa, nem termina, com quem passa por ali.